Amém? Vamos receber o pastor João? Que Deus o use para nos abençoar. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui. Vamos ler a Bíblia. Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, verso 1 em diante. Assim está escrito: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, repitam todos, quebrando o vaso, derramou. Ouça, por favor, sobre a cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela me fez boa obra. Porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Poder sentar. No final do culto, não vou fazer muito anúncio, que os irmãos já sabem. Ali está o meu bazar de Anás e Caifás, com os CDs, para tudo: dor de cabeça, unha encravada, queda de cabelo, para quem está encaiado, encaiada, para quem está devendo. Para quem está devendo, não vai lá não, porque você vai querer comprar fiado. Então tem para tudo. Tem uma mensagem boa, chama-se Macumba Pega. Quer saber? Compra o CD. Pode ser que pegue se não comprar. Deixa eu fazer. Pega não, irmão. Deixa eu fazer aqui um. Vem aqui, ô, do caminhão. Estou aqui. Perdoar as 10 maldições que pegam uma pessoa quando faz mal para o outro. Macumba Pega, tu vai saber. Deus me livre de ser crente e lavando as redes. Amém? R$20, depois tu paga lá. É brincando, estou dando para ele. Eu estava conversando com ele, pelo menos de longe parece ser um cara gente boa. Ele disse que é caminhoneiro e conhece bem a minha terra lá, Guarujá, onde ele vai sempre de caminhão, e esse pessoal do Mato Grosso está bagunçando minha região. Porque eles bagunçam, irmão. Esses caminhões do Mato Grosso descem com soja, com tudo. Aí nós temos que sair de Guarujá, de Mongaguá ou Santos para Guarujá, tem que atravessar a balsa por causa desses caminhoneiros folgados aqui do Mato Grosso, irmão. Cheio de soja, atrapalhando nossa vida lá. Amém. Vamos para frente. Então tu vai ouvindo aí e vai ficando mais crente. Mas não é para pagar não, estou brincando. Aqui está o texto de um relato que aconteceu 2 dias antes da festa mais importante de Israel, a festa da Páscoa.
vinha multidão, como até hoje, multidão de todas as cidades circunvizinhas e até de fora de outros países. E foi exatamente nesta véspera que decidiram algumas pessoas aprenderem Jesus, mas não deu certo porque havia uma multidão. E em um determinado momento, Jesus andando em Jerusalém, se aproxima dele um leproso chamado Simão, e está tudo errado, porque leproso não poderia transitar na cidade. Leproso tinha um lugar reservado, se é que a expressão é reservado, mas na verdade não é reservado, é jogado. Tinha um lugar onde ficavam os leprosos. Leprosos não podia se comunicar socialmente com ninguém na sociedade. E a verdade é que esse leproso, não se sabe como, só a eternidade vai revelar isso, ele conseguiu algo inédito. Conseguiu fazer um convite e Jesus aceitar, ir na casa dele. Não é que Jesus não ia na casa de ninguém, mas ir na casa de um leproso, correndo o risco de ser apedrejado, de ser questionado, porque esta era o tratamento para quem estivesse conversando ou transitando com um leproso. E o leproso convidou Jesus, Jesus foi até a casa dele. No tumulto de pessoas que estavam, evidentemente, acompanhando Jesus, entra uma mulher, também na mesma casa, na casa do leproso. A Bíblia diz que esta mulher, Jesus está assentado na casa, esta mulher chega com um vaso, por trás de Jesus, a casa cheia de homem, irmão. Mulher não podia se aproximar de homem, como é até hoje. Ela chega por trás de Jesus, ela pega o vaso de alabastro, e ela faz isso aqui. Derrama na cabeça, e outro evangelho diz nos pés de Jesus. Quando ela derrama, ela faz uma outra atitude escandalosa. Ela se ajoelha e desenrola o seu cabelo, porque mulher não podia andar com o cabelo solto. Desenrola o seu cabelo. E quando ela vai se curvar, ela pega o vaso de alabastro que ela tinha derramado o perfume e fez isso. Quebrou o vaso e disparou a enxugar os pés de Jesus e beijá-lo. Gente, pense num escândalo, agora dobre. Olha só o que ela causou naquela sala. Está aí no verso 4. Verso 3, ela quebrou o vaso. No verso 4. E houve alguns que em si mesmos se indignaram. Teve gente que ficou indignado ver a mulher pegar um vaso de alabastro e quebrar. Observe que a indignação não foi somente pelo perfume. A indignação foi porque pelo vaso que foi quebrado. Muita gente, alguns que estavam ali ficaram indignados. Verso 5. Ainda diz, outros disseram: para que se fez este desperdício? Disseram, isso é um desperdício, derramar unguento e quebrar esse vaso. A Bíblia diz que o outro, e esse outro no verso 5 que diz, poderia vender e dar aos pobres, lá no Evangelho de Lucas 7,36, diz quem foi que falou isso, foi Judas. Judas falou, que desperdício, poderia vender esse perfume por mais de 300 denários. O perfume não era 300 denários, na sua Bíblia está escrito, mais de 300 denários, e vender e dar aos pobres. O Judas, o ladrão, todo ladrão é filantrópico, já percebeu? Todo ladrão tem a síndrome do Robin Hood. Não, é para ajudar necessitado. Todo ladrão, ele é filantrópico, está ajudando alguém, a mãe dele, o filho dele, o primo dele, alguém dele. O dono da casa, está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, Simão. Sabe o que Simão fez, esse cidadão?
Se Jesus fosse profeta, sabia quem era esta mulher. Jesus disse: você é sem base mesmo, né? Eu me convidei para vir na sua casa? Não. Você me chamou, eu estou aqui até agora e nem um copo de água você me deu, nem um copo de água. E esta mulher veio e ungiu o meu corpo para a sepultura. E a todos que estão vendo isso, quero deixar aqui uma palavra, dizendo: Jesus, escreve aí o que essa mulher fez, para que em todo lugar do mundo, onde for pregado o evangelho, se conte o que esta mulher fez para testemunho. Escreve no livro. O assunto, irmãos, pense num culto, numa visita que terminou em briga. O assunto foi tão sério. Dá uma olhadinha para a Bíblia. Aí no verso de número 5, no final, está escrito assim: porque podia vender-se por mais de 300 denários. Mais de 300 denários. 300 dinheiro, né? E dá-lo aos pobres. Ponto final. E bramavam contra ela. Quando ela quebrou o vaso, derramou o perfume, quebrou o vaso, aquela turma de macho que pensou, essa mulher pecadora, bramaram significa, agrediram ela, maltrataram ela, a tal ponto que no verso 6, Jesus intercede: pode parar, pode parar, deixa ela. Se você ler na íntegra, Jesus intercedeu por ela. Pode parar, deixa ela. Ela fez uma boa obra. Irmãos, ouça isso. Essa mulher entrou naquela casa para mudar a história da vida dela. A Bíblia diz que ela trouxe um vaso de alabastro com unguento de nardo puro. Ela não trouxe perfume. Ela trouxe a matéria-prima do perfume. Naquela época, só quem guardava dinheiro em instituição bancária, financeira, era quem tinha dinheiro. E ainda mais, pagava para guardar por causa da família de Herodes. Então os pobres, as outras pessoas, guardavam dinheiro, sabe como? Comprando perfumes, comprando azeite, estocando. Lá era a sua riqueza. Esta mulher pegou toda a sua poupança, todo o seu rendimento, a história da sua vida, e aí está o preço. Só o perfume, a resina, o nardo, mais de 300 denários. Quer fazer uma continha aí? Um denário custa um dia de um trabalhador. Então você pega o salário mínimo, divide por 30 e multiplica por 300. Você tem o preço do perfume. Sem contar o vaso, só o perfume, só a resina. Você pega o salário mínimo, alguém pode fazer essa conta aí? Pega o salário mínimo, divide por 30 e multiplica por 300. Só o preço do perfume. Estou fazendo a conta baixa porque o texto diz, poderia vender por mais de 300. Então era incalculável. Deram o preço mínimo, poderia vender por mais de 300 denários. Alguém faz essa conta aí para mim. Fala alto. 6.700? 6.799. Irmãos, só que na sua Bíblia está escrito o quê? Poderia vender por mais. Mas vamos ficar na média, 300 denários. Só o perfume, essa mulher tinha esse dinheiro guardado, pastor. E esta resina, esse nardo, vinha de uma plantação, ela é importado, só tinha na Índia, nas altas montanhas, nas altas colinas. Era um perfume caríssimo. E na verdade, só pessoas especiais tinham condição de comprar, porque era muito caro. Era um perfume importado. Já achamos o preço do perfume. Agora, por que eles escandalizaram com o vaso que foi quebrado? O vaso era muito mais caro do que o perfume. É incalculável. O pastor esteve em Jerusalém e ele deu testemunho hoje à tarde. Como é que se faz a busca do alabastro? Tem que ir lá no Monte Sinai.
A pedra de alabastro, ela é encontrada no Monte Sinai. Está mais ou menos 600 a 700 quilômetros de Jerusalém. Então, aí os homens com marretas têm que ir lá no Monte Sinai e fazer a explosão da pedra com a marreta, porque não tinha bomba na época. Aí depois vem os artesãos para poder lapidar a pedra e fazer o vaso de alabastro. Entendeu? E essa pedra só é encontrada no Monte Sinai. Então o preço dela é calculável. Você, uma pessoa que tivesse dinheiro, condição, ela pegava um molde, ou por exemplo, pegava uma taça de gesso, ou de cerâmica, ou pegava um bule, qualquer peça. Então chegava para o artesão e dizia assim, ó, tá aqui, eu quero nesse modelo. Então a pessoa levava, por exemplo, levava isso aqui de vidro e dizia para o artesão, eu quero um vaso de alabastro desse modelo aqui. Então o cara tinha que explodir, tinha uma equipe para explodir a pedra e a outra para trabalhar na pedra. Irmãos, era um preço incalculável. Incalculável. O que aquela mulher, por que houve tanta indignação com a atitude desta mulher? Embora que se eu fosse ela, eu dizia para aquele povo, espera um pouco, só um minuto. Qual o motivo de tanta irritação? O perfume não é meu, o vaso não é meu, eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Já entrava logo o espírito de briga também e já chutava o pau da barraca. Vocês estão nervosos por quê? Não é meu, eu posso quebrar, posso vender, dar, fazer o que eu quiser. É que a verdade é uma só. Para ser diferente, tem que passar por cima dos indiferentes. Todas as vezes em que você se aproxima de Deus para dar uma virada na sua vida, sempre vai surgir alguém no seu caminho para dizer, para que isto? Isso é um desperdício, a igreja não precisa disso, Deus não precisa disso. Já esteja avisado, quando você vai fazer um ato diferente, os indiferentes vão atravessar o seu caminho para tentar atrapalhar a sua atitude. Sempre aparece aquele que diz, para quê? Esse negócio de campanha, esse negócio de dar dízimo, esse negócio de dar dinheiro, dá para os pobres, que é isso? Irmãos, o que Jesus disse? Os pobres sempre tendem convosco. Esta mulher ungiu meu corpo para a sepultura. Foi a atitude desta mulher que aliviou a dor de Jesus na cruz. A sua atitude no reino de Deus é concretizado como algo muito forte. E já vou avisar, até domingo, alguém ou alguns vão aparecer no seu caminho, indignado, revoltado, irado e dizendo, para que isso? Para que isso? Diga para alguém, está entendendo? Está entendendo? Vai ter muitos que vão dizer que nada, para que dar isso? Pega aí, melhor comprar cesta básica e dá para os pobres. Irmão, você não será o primeiro foi esta mulher. Para ser diferente, tem que passar por cima dos indiferentes. Isso é fato. Quando você vai fazer algo que agrada a Deus, pode ter certeza, você vai desagradar muita gente. Quando você fizer algo para agradar a Deus, você vai desagradar muita gente. A mulher quebrou o vaso, caríssimo. Tanto é, eu particularmente, se é para falar de uma expressão, uma hipérbole, a questão de vício, se é um vício, por exemplo, o vício que eu tenho é perfume, eu gosto demais de perfume. Eu sei que os irmãos aqui, ninguém tem fez essa atitude, eu teve essa experiência, mas você deve ter conhecido alguém que fez isso, por exemplo, comprou um perfume e o vaso era tão bonito, o vidro, que acabou o perfume e o vidro está lá guardadinho, não tem nada dentro. Eu sei que ninguém fez isso, os irmãos aqui não fazem isso, que é isso? Ter vidro vazio em casa, que é isso? A gente fica com dó, meu Deus, mas essa embalagem é tão bonita, esse vidro é tão bonito, deixa ele aqui. Aí vai na farmácia, compra aquele perfume de R$10,
corta ele no meio. Os irmãos sabem como que é o negócio, né? Olha Deus revelando você aí. Diga que Deus não me usa em profecia. Aí tu vai lá, compra aquele perfume de R$10, corta no meio e faz um biquinho assim. E deixa lá. O povo passa, perfume importado dos bons. Esse é dos bons. Isso é comprovado que o escândalo foi isso aí que vocês estão vendo aí. Ó. Ela fez isso aí na casa do cara. O que eu quero dizer para vocês? Repitam, por favor. Deus não age. Deus reage. Um barulho desse, se Deus não reagir, uma quebradeira dessa. Agora, sabe o que ela estava dizendo? Por que ela quebrou o vaso? Ela não poderia simplesmente derramar o perfume e levar o vaso, que era o importante, também muito caro para comprar mais perfume, quando comprar, colocar no vaso. Por que ela quebrou? Por 2 motivos. Primeiro, quando ela quebrou, ela estava dizendo: eu estou entregando a Deus tudo que eu tenho, e para não restar dúvida, eu quebro o vaso vazio, para saber que eu confio totalmente em Deus, que tudo entrego para Ele. Tudo eu entrego para Ele. Porque alguém podia questionar, né? Não, deve ter um pouquinho aí dentro do vaso. Não, ela quebrou dizendo o quê? Toda a minha provisão acabou. Irmãos, quando nós entregamos a Deus tudo que temos, nós também vamos junto. Quando nós entregamos tudo que temos, também vamos juntos. E o segundo, você sabe por que ela quebrou? Para esquecer. Acabou. Tem gente, meu irmão, que fica assim, dá uma oferta e fica assim: será que eu devia ter dado mesmo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quando ela quebrou, ela deu por acabado aquela etapa na vida dela, pastor. Quebrou, ela disse: eu esqueço, acabou. Olha, Jesus, eu não tenho mais nada, o dinheiro que eu tinha guardado está tudo aí no perfume, eu ungi o seu corpo, está satisfeito? É verdade? Sim, minha filha, você ungiu meu corpo para a sepultura, eu iria sofrer lá na frente, mas você aliviou a minha dor agora, porque você ungiu o meu corpo. E ela estava dizendo o quê? Eu esqueci. Algumas pessoas, repitam por favor, perfume e vaso quebrado. Quando uma pessoa, por exemplo, chega num ambiente com um perfume, logo você dá aquela olhadinha de lado, né? Gente, que perfume! Porque o perfume tem esta vantagem de deixar um ambiente agradável, de deixar um ambiente mais leve. Por exemplo, se eu quebrar esse vaso aqui, irmão, com esse perfume que está aqui dentro, azeite aqui, ei, irmão, prepare tempo. Você pode lavar, você pode colocar o que for, isso vai demorar tanto para sair. Fica tranquilo que eu não vou quebrar não. Deve ter alguém assim, será que ele vai quebrar? Tem uma irmã que olhou, regalou os olhos, meu Deus. Uma irmã regalou os olhos, quando eu coloquei a mão, vai quebrar. Vou quebrar não, loira. Mas é assim, se derramar isso aqui, irmão, dá um estrago assim. Fica um cheiro tão gostoso que demora a sair. Agora o quebrar representa, sabe o quê? O sacrifício. Por que o sacrifício? Porque o perfume poderia comprar outro e colocar dentro. Mas o vaso era mais caro. O vaso não tinha preço. Era incalculável. Tem algumas pessoas, e eu vou colocar o perfume e o vaso como pessoas. Você conhece alguém assim, que ele parece um perfume? Quando ele chega na igreja, glória a Deus. Ele chegou, todo mundo viu que ele chegou. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Irmão, é florido. Quando o louvor começa, ele já fica todo animado. Deus poderoso. É um perfume, cara.
É um perfume, irmão, ele gosta, ou ela gosta, de que todo mundo perceba que ele está no ambiente. Te exaltamos. Irmão, mal começa a música, ele ou ela já entrou em transe. O ruim é se a música não entrar, ele fica boiando. É o perfume, é o cheiro agradável. Todo bonito ou bonita, e se não é bonito ou bonita, é cheio de fantasia, adora com gesto, é um perfume, te adoramos. Quando alguém olha, dá aquele olhar de espiritual, te adoramos, te exaltamos. Na hora de quebrar o vaso, que é o sacrifício, te adoramos. Dá problema de bexiga, o celular toca. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que tem pessoas que estão há muito tempo na igreja e não tem a vida mudada, porque só tem perfume, mas não tem sacrifício. Quer mudar de vida? Quebra o vaso, apresenta a Deus tudo que você tem, para Deus mudar a história da sua vida. Para com esse negócio de viver enganando a si mesmo. Vou te contar a história de um cara na Bíblia que ele era um perfume, bonitão. Jesus está trocando uma ideia com os discípulos, conversando numa boa. Nisso, um riquinho, a Bíblia diz que ele foi correndo. Correu, e chegou até Jesus e falou assim: bom mestre, se eu sou Jesus, eu falo, uau. Não, com essa ladainha toda, se eu sou Jesus, eu já tiro uma cola com a cara do cara na hora também, ué. Vem com graça. Bom mestre, uau. Aí disparou a soltar o perfume. O que devo eu, mestre, fazer para herdar a vida eterna? Gente, pense num perfume bom. O cara correu até Jesus para perguntar a respeito da salvação. Pense numa coisa linda. E antes de Jesus responder, ele já disparou. Olha, Jesus, para mim está facinho a salvação. Mestre, porque eu honro meu pai e a minha mãe, conheço as escrituras desde criança, eu sou o cara. Uau! Entenda aí a parafrase, o arranjo. Jesus olha para o riquinho e fala: perfume bonito, vamos quebrar o vaso, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Com a mesma carreira que ele veio, a Bíblia diz que ele voltou correndo. Você pode até sorrir com o cenário, mas que o assunto é sério, muda de vida. Ou você faz Deus reagir, ou fica brincando de ser crente. Deus não age, Deus reage. Provoca uma reação, rapaz. Provoca uma reação para Deus te defender, para Deus vir a seu favor. Provoca uma reação, faça Deus vir para o seu lado. Agora eu vou te mostrar outro que tinha um bom perfume e quebrou o vaso. Vamos lá, igreja. Deus não age, Deus reage. Vem Jesus passando por Jericó, e nisso um baixinho chamado Zaqueu queria ver Jesus, e a multidão não deixou. O baixinho pensou o quê? Já que o povo não deixa, eu vou subir na árvore. Quando ele subiu em uma árvore, a Bíblia diz que Jesus passando olhou para Zaqueu e disse: desce depressa que eu vou na tua casa. Olha só, desce que eu vou na tua casa. Sabe o que aconteceu? Um grupinho igual esse grupo aqui, que desperdício,
Jesus ir na casa de um publicano é sempre assim, meu irmão. Quando você provoca uma ação, quando você se aproxima para Deus reagir, sempre se levanta alguém ou alguns para dizer que Jesus não vai fazer e para dizer que se ele fazer não deve fazer e que você também não deve fazer. Preste bem atenção. Quer ser diferente? Não atente para os indiferentes. Eles não fazem nada, só dá palpite. Como pode Jesus ir na casa de um publicano, comer com os pecadores? Jesus entrou na casa de Zaqueu, aí Zaqueu começou a derramar o perfume. Jesus é o seguinte, tem uma turma aí fora dizendo que eu estou devendo a eles, mas se eu estiver devendo a alguém, pode mandar entrar aí que eu pago 4 vezes mais o valor da dívida. Que perfume, hein? Que perfume bonito. E ele foi falando, Jesus calado. Pode ler na Bíblia. Ele foi falando, Jesus ficou calado com aquele perfume dele. Aí chegou um momento que Zaqueu disse assim, presta atenção, eu vou quebrar o vaso. Jesus, até a metade de tudo que eu tenho, eu vou lhe dar e você dá aos pobres. Jesus então abre a boca e diz, hoje veio salvação a esta casa. A salvação não vem com o derramar do perfume, a salvação vem com a quebra do vaso. Quando totalmente dependemos de Deus, Deus reage. Deus reage. Sempre tem murmurador. Aqui não, porque aqui todo mundo é santo. Estou falando da igreja dos outros. Também na minha não. Na minha igreja todo mundo é santo. Na minha igreja todo mundo é dizimista. Na minha igreja, eu pastoreio a igreja, todo mundo é dizimista. Lá a minha igreja 100% de dizimista. Porque quem não dá o dízimo para Deus, dá para o diabo. Mas que todo mês eles pagam o dízimo, paga. Todos, 100% é dizimista. Quem não paga para Deus, paga para o diabo. Mas todo mês, todos dão dízimo, todos. Olha o que é alguns murmuradores. Tem uma cidade em Goiás chamada Turvânia, a uns 70 quilômetros de Goiás, de Goiânia. Você sai de Goiânia, passa Trindade, Turvânia, Firminópolis, São Luís de Montebello, Iporá, Piranhas, Barra do Garça. Chamado Oeste Goiano, cidadezinha pequena. O pastor fez um trabalho igual esse aqui, pastor Isaías do Prado, hoje está em São Miguel do Araguaia. No momento da oferta, um jovem chegou com uma moto, que era dele, acelerou a moto, imagine que aqui, acelerou a moto, chegou ali na porta ali, todo mundo viu o barulho, ele desligou a moto e foi andando pelo corredor, chegou com a moto, entrou com a moto dentro da igreja. Chegou com a moto aqui e falou para o pastor, pastor, estou dando a moto para o senhor. Quando o moço fez isso, meu Deus do céu, um grupo de murmurador ficaram indignados, revoltados e dizendo, por que não vende e dá aos pobres? O pastor Isaías pegou a moto, perfeito, o menino voltou para casa. O sogro deste menino, repitam por favor, repitam todos, Deus não age, Deus reage. O sogro desse menino tem um mercado lá em Turvânia. Pegou esse menino e disse, menino, vem aqui. Você vai trabalhar aqui no mercado fazendo entrega. E a entrega lá é de moto. A moto do mercado, já não ficou de pé. Segundo, menino, eu tenho um terreno aqui. Já que você é fiel a Deus, pega esse terreno aqui, constrói e eu vou ajudar você a construir uma casa para você. Irmão, o menino deu uma moto, ganhou um emprego, com direito a ter uma moto e ainda ganhou uma casa. Diga que Deus não reage. Diga que Deus não reage. Agora faz o que? Uns 10 dias antes de vir para cá, eu estava na cidade de... Eu fui pregar em Limeira e estava na igreja de um amigo meu em Santa Bárbara do Oeste. Uma irmã chegou... sem ninguém falar nada. Eu fui com a minha esposa, dormimos no hotel e fomos tomar café no outro dia na casa desse pastor que é meu amigo. Ele disse, João, aconteceu algo na igreja que eu nunca tinha vivido essa experiência. Eu falei, o que foi?
Uma irmã, do nada, ela veio até o púlpito, trouxe de casa a escritura da casa e me deu a escritura da casa dela. Eu não aceitei. Eu falei: parabéns, você prejudicou uma colheita na vida da irmã. Ele disse: João, eu não tive coragem. Eu disse: parabéns, você prejudicou a colheita na vida da irmã. Eu quero deixar bem claro: se você colocar tudo que você tem aos cuidados de Deus, você vai conhecer esse Deus, Jeová Jirê, que é o Deus da prosperidade e o Deus da provisão. Mas se prepare até domingo, porque o que vai ter de gente dizendo: não faça isso, isso é um desperdício, vende isso, pega esse dinheiro e dá para os pobres. Aprenda uma coisa: não perca a oportunidade de fazer um pacto com Deus e mudar a história da sua vida. Não perca a chance. Mas o aviso já está dado: vai aparecer muita gente para contrariar a sua vontade. Agora, eu disse ontem que a mensagem de hoje era o quê? A unção do crédito. Quem era esta mulher? Quem foi esta mulher que fez essa atitude? Será que acabou a história dela? Não. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, por favor. João, capítulo 11. Eu vou lhe mostrar quem era esta mulher. Verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Já sabe quem era aquela mulher que chamavam ela de pecadora? Era Maria, irmã de Lázaro. O que aconteceu com esta mulher? Presta atenção na cena. Um dia ela pegou todo o seu depósito, todo o seu rendimento, e entregou para Jesus, ungindo o corpo dele para a sepultura. Ela não imaginava o quanto bem ela estava fazendo para Jesus com aquele perfume. Presta atenção. Repitam, por favor. Deus não age, Deus reage. Passados uns dias, o irmão dela fica enfermo. Olha que coisa. E ela não sabia onde estava Jesus, mas precisava de um milagre de Jesus. Repitam: ela não sabia onde estava Jesus, mas precisava de um milagre de Jesus. Olha a unção do crédito. Capítulo 11, verso 3. Repitam todos: mandaram-lhe. Elas precisavam de Jesus, mas não sabiam onde ele estava. Deus providenciou algumas pessoas perto delas, nas quais ela pediu: acha Jesus para mim. Quando nós somos fiéis a Deus e quebramos o vaso, na hora que nós precisarmos, Deus levantará pessoas para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus levantará pessoas para ter um encontro que nós não temos condição de achar a Deus. Eu quero deixar bem claro: tudo que você faz lá na frente, Deus vai levantar pessoas para trabalhar, para agir, para fazer por você. É isso que Deus quer fazer. Algumas pessoas disseram para Maria e Marta: fique aí que nós vamos achar Jesus. Meu irmão, tudo que você faz aqui nesse altar, Deus reflete lá fora. Ele levantará pessoas para ajudar você a conquistar o que você deseja. Deus vai levantar pessoas, porque você tem um vaso quebrado aqui dentro. Mandaram. Você tem noção de como foi que aqueles caras chegaram até Jesus? Conhece bem a história? Quando eles acharam Jesus, o que eles disseram? Viemos aqui em nome de Marta e Maria e Lázaro, o teu amigo. Um dia, pastor, olha como é bom. Às vezes não, a verdade é que nós fazemos algo para Deus hoje. E estamos, na verdade,
tomando posse de um crédito lá na frente. Um dia um centurião, o servo dele ficou doente. Mal, mas mal demais. E esse centurião sabia só Jesus para resolver o problema desse meu empregado aqui. Ele chamou alguns anciões e disse: procura Jesus aí para ele resolver esse meu problema, o problema do meu criado. E os anciões saíram à procura de Jesus. Quando acharam Jesus, os anciões disseram assim: Jesus, dá para o senhor ir ali na casa de um cara ali, ele é um centurião, e o empregado dele está enfermo, o senhor pode ir até lá? Jesus disse: mas centurião por centurião, quem é o centurião? A Bíblia diz desse jeito: aquele que edificou para nós uma sinagoga, aquele que construiu uma igreja do seu bolso. Ele foi lembrado por Jesus e por Deus, por causa do vaso que ele tinha quebrado. Ele tinha construído uma igreja. Deus não esquece de nada que você faz. Deus não esquece. A verdade é, o que você faz para fazer Deus reagir? O que você faz para fazer Deus ter esse ato na memória? O que você faz? Está só derramando perfume ou está quebrando o vaso? O que você faz? Primeiro, repitam: Deus levantará pessoas para me ajudar. Deus levantará pessoas para te ajudar. Segundo, capítulo 11, verso de número 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Se segura aí, irmão. Jesus chega na casa. Marta e Maria estavam tão desesperadas, porque Jesus chegou, Lázaro já estava morto. E Jesus fez assim: calma, muita calma nesta hora. Calminha. Aonde está o defunto? Aonde está o defunto? Está ali. Eu vejo, Jesus é lindo demais. É aqui que está o defunto? A Bíblia diz que Jesus fez o quê? Chorou. Presta atenção. Ele chorou, aí disse assim para Marta e Maria: tira a pedra aí. Elas disseram: já está fedendo. Ouça isso, já está fedendo. Sabe aquela turma que Deus levantou para ir buscar Jesus? Achar ele? Está escrito, repitam todos: tiraram. Deus levantará pessoas para carregar o peso que você não está aguentando. Deus levantará homens e mulheres fortes e poderosos para fazer aquilo que você, como fraco, não está conseguindo fazer. Deus levantará pessoas com poder para assinar, para escrever, para dar ordem. Deus levantará pessoas com muita força para resolver o seu problema. Deus levantará pessoas com muita força para resolver o seu problema. Porque para levantar a pedra tem que ter força. E aí, por que, pastor, o senhor me garante isso? O assunto é tão sério que quem orou foi o próprio Jesus. Marta e Maria, fica tranquilo, vocês não contam não. O negócio é tão pesado que quem vai interceder por vocês sou eu. O próprio Jesus é quem orou. Irmãos, quando você quebrar o seu vaso aqui domingo, entregar a sua oferta de sacrifício, o Jeová Jireh vai se manifestar com tudo isso que você está ouvindo desde domingo até o próximo domingo, porque Deus quer ter uma experiência com você. Deus quer ter uma experiência com você. Deus quer ter uma experiência com você.
O próprio Jesus é quem orou, porque o assunto é muito forte. Acabou a mensagem, fique de pé. Acabou. Aplaudindo Jesus bem forte, receba o seu pastor.